Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar perímetro e área de figuras planas. Os objetivos da aula são definir perímetro, discutir a ideia intuitiva de área, estabelecer as fórmulas para o cálculo da área das principais figuras geométricas planas. Inicialmente, antes de introduzir o conceito de perímetro, nós precisamos estabelecer uma unidade de comprimento. Para isso, adotamos um segmento como unidade de medida e comparamos o comprimento do segmento que desejamos medir com o segmento adotado inicialmente. Por exemplo, neste caso, se a nossa unidade de comprimento é esse segmento U, então vocês estão vendo que em relação a esse segmento AB, nós conseguimos aqui encaixar esse segmento U 4 vezes aqui dentro. Isso significa que esse segmento AB mede 4U. Ou então, se nós adotarmos esse segmento que eu estou chamando aqui de V como unidade de medida, o segmento AB irá medir 2V, pois, neste caso aqui, nós conseguimos encaixar esse segmento V 2 vezes o segmento AB. No que segue, nós vamos adotar como unidade de comprimento um segmento cujo lado vale 1. Nós vamos chamar esse segmento de segmento unitário. E o valor do comprimento de um segmento será o número de vezes que o segmento contém a unidade de comprimento. Por exemplo, o segmento unitário é o segmento que possui uma unidade. Se esse segmento aqui, CD, possui esse tamanho, esse segmento AB, nós vamos conseguir encaixar aqui 5 vezes, por isso que o comprimento do segmento CD vale 5. Já em relação ao segmento EF, o comprimento dele vale 4, pois nós conseguimos encaixar esse segmento AB 4 vezes aqui dentro. E neste caso, o segmento vale 10, pois podemos encaixar esse segmento unitário 10 vezes aqui. Definição: o perímetro de uma figura plana é a medida de comprimento de um contorno ou a soma das medidas dos lados. Por exemplo, qual é o perímetro dessa figura plana? Então, por definição, o perímetro nada mais é do que a soma das medidas dos lados. Se esse lado vale 8, aqui vale 4, aqui vale 3, aqui vale 6, aqui vale 3, aqui vale 2, aqui vale 2 e aqui vale 8, o perímetro dessa figura é a soma desses valores, que neste caso resulta em 36. Outro exemplo, calcule o perímetro do losango abaixo. Então, nós sabemos que um losango é um quadrilátero que possui todos os lados iguais e, além disso, as diagonais do losango, que são justamente esses dois segmentos aqui, se cruzam no ponto médio. Ou seja, se essa diagonal vale 6, isso significa que aqui vale 3, aqui vale 3, e se essa diagonal maior vale 8, aqui vale 4 e aqui também vale 4. Sendo assim, se aqui vale 3, aqui vale 4, pelo teorema de Pitágoras, esse lado vale 5, e, portanto, como o losango possui todos os lados iguais, o perímetro dele vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20. Agora vamos falar do comprimento, ou também perímetro da circunferência. Sabemos que a razão entre o comprimento aqui eu estou denominando de C, de uma circunferência qualquer, e a medida do seu diâmetro, o diâmetro nós sabemos que é 2 vezes o raio, é constante igual ao número irracional π, ou seja, o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro sempre é igual ao número π. Se o 2R aqui está dividindo o C, vou passar multiplicando, isso significa que C é igual a 2πr. Ou seja, o comprimento da circunferência é dado como 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio.
Exemplo, determine o comprimento de uma circunferência de diâmetro 6. Se o diâmetro vale 6, nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio dessa circunferência vai valer 3. Então, substituindo aqui na fórmula, o comprimento vai ser dado como 2 vezes π vezes 3, que é igual a 6π. Também, se nós observarmos essa fórmula aqui, esse termo 2r é justamente o valor do diâmetro da circunferência. Então, essa fórmula para o cálculo do comprimento da circunferência pode ser dado como o valor do diâmetro vezes o valor de π. Então, como nós vimos, o valor do comprimento dessa circunferência vai ser 6 vezes o número π. Agora nós vamos começar a falar sobre a área de figuras planas e, neste caso, nós também precisamos estabelecer uma unidade de medida, que no caso aqui vai ser a unidade de área. Sendo assim, agora nós vamos medir a porção do plano ocupada por uma figura F e o número real positivo resultante dessa medição será chamado de área. Para isso, nós vamos comparar essa figura F com a unidade de área. No nosso caso, a unidade de área será um quadrado cujo lado mede uma unidade de comprimento, que nós iremos chamar de quadrado unitário. E o valor da área da figura F será o número de vezes que a figura F contém a unidade de área. Por exemplo, a nossa unidade de área vai ser um quadrado de lado 1, e o que nós vamos fazer é verificar quantas vezes esse quadrado pode ser encaixado dentro de uma determinada figura plana. Observação: quando nos referirmos à área de uma figura plana, estamos nos referindo à área da respectiva porção do plano ocupada pela figura. Vamos começar aqui, então, fazendo a discussão sobre a área do quadrado. Sendo assim, nós precisamos definir o que é um quadrado. Então, o quadrado é um quadrilátero que possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. Nós vamos analisar aqui a área do quadrado com um pouco mais de detalhe, pois a área das outras figuras planas vão ser dadas a partir da área do quadrado. Então, inicialmente, considere um quadrado cujo lado é um número inteiro n. Por exemplo, neste caso aqui, considere esse quadrado que possui lado 3. E o que nós vamos fazer é verificar quantas vezes nós conseguimos encaixar esse quadrado unitário dentro desse quadrado de lado 3. Então, se esse quadrado tem lado 3, eu posso dividir aqui esse lado em 3 partes, esse lado em 3 partes, e significa que esse quadrado unitário, ou seja, que possui lado 1, pode ser encaixado dentro desse quadrado 9 vezes. Por isso que a área deste quadrado de lado 3 vale 9. Então, observe que a área desse quadrado vale 9, que é justamente esse lado aqui ao quadrado. Portanto, nesse caso, quando o lado do quadrado é um número inteiro, nós temos que a área é o lado ao quadrado. Segunda possibilidade. Agora vamos analisar o caso quando o lado do quadrado é 1 sobre n, onde n é um número inteiro. Então, vamos analisar esse exemplo. Considere um quadrado cujo lado vale 1 sobre 6. E neste caso, o quadrado unitário acaba sendo maior do que esse quadrado que eu pretendo calcular a área. Então, a análise nessa situação vai ser dada utilizando subdivisões desse quadrado unitário. Então, neste caso, como o lado vale 1/6, o quadrado unitário aqui vale 1, eu vou dividir aqui o lado desse quadrado em 6 partes. Então, aqui nós temos essa divisão de 6 partes, aqui de 6 partes, e significa que esse quadradinho aqui é justamente igual a esse quadradinho aqui. É claro que na imagem aqui a proporção não é a correta, né? Mas
se aqui eu divido o lado que vale 1 em 6 partes e aqui o lado 1 também em 6 partes, cada pedacinho desse vai valer 1/6. Isso significa que nós temos 36 quadradinhos desse aqui dentro do quadrado unitário, que nós sabemos que a área desse quadrado vale 1. Ou seja, 36 vezes a área desse quadrado que eu pretendo calcular a área é igual a 1. Isso significa que a área desse quadradinho é 1 sobre 36, que é dado como 1/6 ao quadrado. Então, neste caso aqui, nós também temos que, se o quadrado possui lado 1/6, a área dele vai ser 1/6 ao quadrado. De forma geral, se o quadrado possui lado 1 sobre n, a área dele também é igual a 1 sobre n ao quadrado. Terceira possibilidade. Agora, se o lado do quadrado é da forma m sobre n, onde m e n são números inteiros. Considere esse exemplo de um quadrado que possui lado 2/3. Então, a ideia para calcular a área desse quadrado aqui é dividir esse lado aqui em duas partes, que é justamente o numerador dessa fração. Pois se eu faço essa divisão, cada lado aqui vai valer 1/3, e pelo que nós vimos no item 2, a área de um quadrado que possui lado 1/3 é dado como 1/3 ao quadrado. Ou seja, essa área aqui é 1/3 ao quadrado, 1/3 ao quadrado, 1/3 ao quadrado e 1/3 ao quadrado. Ou seja, a área desse quadrado aqui é igual a 4 vezes 1/3 ao quadrado, que nada mais é do que 2 sobre 3 ao quadrado. Então, neste terceiro caso, a área também é dada como o lado ao quadrado. Falta analisar a possibilidade quando o lado do quadrado é um número irracional. Por exemplo, se o lado fosse igual à raiz de 2. Nesse caso, nós também conseguimos provar que a área desse quadrado é justamente o lado ao quadrado e, portanto, nós podemos generalizar que a área da superfície de um quadrado é justamente o quadrado da medida do lado. Agora nós vamos começar a calcular as áreas das principais figuras planas. Então, vamos começar aqui calculando a área de um retângulo. Definição: o retângulo é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos. E nós sabemos que a área da superfície de um retângulo é o produto da sua base pela sua altura. Como é que a gente pode justificar essa afirmativa? Então, considere um retângulo cujos lados aqui valem A e B. Então, neste caso, a base vale A e a altura vale B. A partir deste retângulo, nós conseguimos construir esse quadrado. Note que nós utilizamos esse retângulo aqui e aqui e completamos a figura com um quadrado de lado A e outro quadrado aqui de lado B, formando assim um quadrado maior cujo lado vale A mais B. Como nós já sabemos calcular a área do quadrado, então a área deste quadrado maior é A mais B ao quadrado, mas a área deste quadrado maior vai ser a área desse quadrado, que vale A ao quadrado, mais a área desse outro quadrado, que vale B ao quadrado, mais a área deste retângulo, mais a área deste retângulo, que eu estou aqui chamando de A. Então, nós vamos determinar qual o valor desse A, que é justamente a área do retângulo. Então, a soma dessas áreas é igual à área do quadrado maior. Então, a soma dessas áreas é igual à área do quadrado maior. A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado, mais 2 vezes esse, mais B ao quadrado. Então, eu consigo cancelar esse A ao quadrado com esse A ao quadrado, esse B ao quadrado com esse B ao quadrado, restando desse lado A mais A, que é 2A, e aqui sobra 2, que multiplica AB. Consigo cancelar esse 2 com esse 2, portanto, a área do retângulo, de fato, é o produto da base pela altura. Definição: o
paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. E nós sabemos que a área da superfície de um paralelogramo é o produto da sua base pela sua altura. Como é que a gente justifica esse fato? Aqui nós temos um exemplo de um paralelogramo cuja base mede A e a altura mede H. Não confundir a altura do paralelogramo com esta medida aqui. E para determinar a área desse paralelogramo, nós vamos completar ele com esses dois triângulos, formando assim um retângulo maior. Note que esse retângulo maior possui base A mais B e altura H. Então, a área deste retângulo, que é A mais B vezes H, é igual à área deste paralelogramo, que eu estou denominando de A, mais a área deste triângulo, mais a área deste triângulo. Note que, se juntarmos esses dois triângulos que estão destacados em cinza, nós construímos esse retângulo maior, cuja base mede B e a altura mede H. Então, a área desses dois triângulos vale B vezes H. Então, a área do retângulo maior é igual à área do paralelogramo mais B vezes H. Utilizando aqui a distributividade, nós obtemos AH mais BH, e desse lado direito da igualdade, nós não conseguimos simplificar nada. Então, nós vamos repetir A mais BH, posso cancelar esse BH com esse BH, restando que A, que é a área do paralelogramo, é justamente esse Azinho vezes H, que é o produto da base pela altura. Definição. O triângulo é um polígono que possui três lados. E nós sabemos que a área da superfície de um triângulo é a metade do produto da sua base pela sua altura. Nós vamos justificar essa afirmativa utilizando a área do paralelogramo. Então, aqui nós temos um triângulo cuja base mede B e a altura mede H. Se nós fizermos a reflexão deste retângulo em relação a esse lado, ou seja, se esse triângulo aqui for espelhado aqui em relação a este lado, nós vamos obter esse paralelogramo cuja área é igual a 2 vezes a área deste triângulo. Como nós sabemos que a área do paralelogramo é base vezes altura, então base vezes altura, B vezes H, é igual a 2 vezes a área do triângulo que eu pretendo calcular a área. Então, 2 vezes A. O 2 está multiplicando, passo dividindo, isso significa que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Definição: o trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. E a área de um trapézio é igual à metade do produto da altura pela soma das bases. Então, aqui nós temos um exemplo de um trapézio, cuja base maior vale B2, essa base menor vale B1 e a altura mede H. Note que, traçando essa diagonal do trapézio, nós conseguimos dividir ele em dois triângulos. Esse primeiro triângulo possui base B2 e altura H, e esse segundo triângulo possui base B1 e altura H. Sendo assim, a área deste trapézio é igual à soma dessas duas áreas. Então, utilizando a fórmula para o cálculo da área de um triângulo, nós temos que a área do trapézio é igual a B1 vezes H dividido por 2, mais B2 vezes H dividido por 2. Então, aqui nós temos uma soma de fração que tem o mesmo denominador, conservo o denominador e somos essas expressões aqui dos numeradores. Como o H é um fator comum,
posso colocar ele em evidência, sobrando assim o B1 mais B2, que está sendo dividido por 2. Portanto, para calcular a área do trapézio, basta somar as duas bases, multiplicar pela altura e dividir esse resultado por 2. Definição: o losango é um quadrilátero que possui todos os lados iguais. E a área do losango é igual à metade do produto das diagonais. Aqui nós temos um losango cuja diagonal maior eu estou denominando de D maiúsculo e a diagonal menor de D minúsculo. Nós sabemos que as diagonais se cruzam no ponto médio. Isso significa que essa medida aqui vale D maiúsculo sobre 2. Deste modo, nós construímos dois triângulos cuja base mede esse D minúsculo e a altura é justamente o D maiúsculo sobre 2. Então, a área do losango, que eu estou denominando aqui desse A maiúsculo, vai ser igual à soma das áreas desses dois triângulos. A área deste triângulo é base, que é Dzinho, vezes a altura, que é esse Dzão sobre 2, dividido por 2, mais esse mesmo valor que é a área deste triângulo aqui, que é exatamente igual a este. Aqui nós temos uma divisão entre frações, onde essa fração daqui de cima é Dzinho vezes Dzão sobre 2, e aqui embaixo dividido por 2. Conserva-se primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, o inverso do 2 é 1 sobre 2, então nós vamos multiplicar Dzinho vezes Dzão sobre 2 vezes 1 sobre 2, que resulta Dzinho vezes Dzão sobre 4. Fazendo o mesmo cálculo aqui, nós obtemos essa mesma expressão. Realizando essa soma, como o denominador é igual, nós conservamos o denominador e Dzinho vezes Dzão mais Dzinho vezes Dzão é 2 que multiplica esse Dzinho vezes Dzão. Então, esse 2 que aparece no numerador, eu posso simplificar com esse 4 que aparece no denominador, restando ainda um 2 no denominador. Então, a área do losango é igual a Dzinho vezes o Dzão sobre 2. Então, agora nós vamos verificar como determinar a área de um polígono regular para depois determinar a área de um círculo. Então, nós sabemos que os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. E um polígono convexo é qualquer polígono que, dados dois pontos pertencentes aqui ao interior dele, o segmento que une os dois pontos também vai pertencer ao interior do polígono. Então, vocês estão vendo que cada um desses polígonos aqui são convexos. Sendo assim, um polígono convexo é dito regular se todos os lados são congruentes entre si, ou seja, todos os lados possuem a mesma medida e, além disso, todos os ângulos são congruentes entre si, ou seja, todos os ângulos são iguais. Então, aqui nós temos um triângulo equilátero, que é um exemplo de um polígono convexo regular. Aqui nós temos um quadrado, um pentágono, um hexágono e aqui outros exemplos. Observação: todo polígono regular é inscritível em uma circunferência, ou seja, nós conseguimos escrever eles dentro de uma circunferência. Observação B: todo polígono regular é circunscritível a uma circunferência. Isso significa que nós conseguimos sempre escrever uma circunferência dentro deles. E o apótema de um polígono regular é o segmento que parte do centro do polígono e forma um ângulo de 90 graus com um dos seus lados. Então aqui nós temos um triângulo equilátero, que é um polígono regular, e esse triângulo está inscrito em uma circunferência, ou seja, está dentro dessa circunferência aqui. Neste caso, o apótema é justamente esse segmento aqui destacado em azul, e essa medida é justamente o raio dessa circunferência. Aqui nós
temos um quadrado, que também é um polígono regular de 4 lados, que está inscrito nesta circunferência. Neste caso, o apótema é justamente esse segmento que parte do centro do polígono e forma um ângulo de 90 graus com um dos seus lados. Note que aqui nós temos o apótema, aqui também nós temos o apótema, aqui também e aqui também. Do mesmo modo, aqui nós temos um hexágono regular e neste caso, e o apótema vai ser essa medida desse segmento azul. Então, para a gente entender melhor a fórmula da área de um polígono regular, note o seguinte: neste quadrado aqui, nós temos um polígono regular de 4 lados e nós conseguimos dividir esse quadrado em 4 triângulos. Por exemplo, este triângulo aqui, este triângulo aqui, esse aqui e esse aqui. Note que cada um desses triângulos possui base igual ao lado do quadrado e altura valendo o apótema. Então, se este polígono tem 4 lados, eu consigo dividir ele em 4 triângulos nessas condições. Aqui nós temos um polígono regular de 6 lados e nesse caso eu vou conseguir dividir ele em 6 triângulos cuja base é o lado do polígono e a altura é justamente o valor do apótema. Sendo assim, a área de um polígono regular é a metade do produto entre o perímetro e o apótema. Para a gente justificar isso, considere um polígono regular de n lados, na qual os lados medem L e o apótema mede A. Como nós vimos no slide anterior, nós podemos decompor este polígono de n lados em n triângulos de base L e altura o valor do apótema. Então, a área deste polígono é dada por n vezes a área destes triângulos, que é justamente a base vezes a altura dividido por 2. Esse n pode ser multiplicado aqui pelo L e, como o polígono é regular, todos os lados são iguais, de forma que se eu multiplicar o número de lados pela medida do lado, nós obtemos, na verdade, aqui o valor do perímetro desse polígono regular. Então, a área desse polígono vai ser justamente o produto do perímetro pelo apótema dividido por 2. E nós vamos utilizar essa fórmula para determinar a área do círculo. Então, a área do círculo é o produto do número π pelo quadrado do raio. Aqui vale destacar a diferença de círculo para circunferência. Círculo é a região interna delimitada pela circunferência e a circunferência é somente a borda aqui deste círculo. Então, como nós vimos, a área de um polígono regular inscrito a uma circunferência é dado pelo produto do perímetro pelo apótema dividido por 2. Agora, considere essas situações aqui. Então, aqui nós temos um polígono regular de 5 lados inscrito numa circunferência. Aqui, um polígono regular de 6 lados inscrito em uma circunferência. E, a partir daqui, eu estou aumentando a quantidade de lados desses polígonos regulares. Vocês estão vendo que quanto mais lados o polígono possui, mais ele vai se aproximando aqui dessa circunferência. Então, quando n é um número muito grande, ou seja, esse n aqui é o número de lados do polígono, nós escrevemos dessa forma aqui, o n, uma setinha com infinito, nós dizemos que n tende ao infinito. Então, quando n é um número muito grande, o valor da área do polígono fica cada vez mais próximo do valor da área do círculo. Então, a área do polígono aqui eu estou chamando de AP e a área do círculo de AC. Nós conseguimos visualizar essa afirmação através
desses exemplos aqui. Então, quanto mais lados, mais o polígono se aproxima da circunferência e, consequentemente, o valor da área da circunferência vai ficar cada vez mais próximo do valor da área do polígono. Além disso, o valor do perímetro fica cada vez mais próximo do valor do comprimento da circunferência, que é dado por 2πr, e o valor do apótema, que é justamente esse valor aqui, fica cada vez mais próximo do valor do raio da circunferência. Então, quando n é um número muito grande, o perímetro fica cada vez mais próximo do comprimento da circunferência, o apótema fica cada vez mais próximo do raio e a área do polígono fica cada vez mais próximo da área da circunferência. Então, a área da circunferência vai ser dada como 2πr vezes r dividido por 2. Posso cancelar esse 2 com esse 2, r vezes r é r ao quadrado. Então, a área do círculo é dada como πr ao quadrado, e assim nós finalizamos a aula.